Notícias do Atlético aqui na turma do bate-bola. Um abraço, boa noite, Cláudio Rezende. Boa noite a você, Cirilo, boa noite a todos, ótima semana. E a semana do Clássico, começou o Atlético, vem dessa derrota no Morumbi ontem para o São Paulo em termos de Campeonato Brasileiro. O Galo vai ter aí tempo para se resolver, já tem que pensar aí em vitórias, retomada do caminho, mas agora tem esse clássico que é um campeonato à parte e principalmente se tratando de Copa do Brasil, quartas de final da competição. Para esse duelo de quarta-feira, Cirilo, já temos mais de 30 mil atleticanos garantidos. O Galo divulgou uma parcial de ingressos emitidos, mais de 31 mil. Só que a gente tem que considerar também os donos de cadeiras cativas e camarotes. E pelo que eu apurei no Atlético, ainda restam muitos resgates a serem feitos. Esse torcedor aí tem tranquilidade porque ele possui a cadeira cativa, é dele. Se ele não for, ele passa para outra pessoa, ele tem que fazer o resgate, mas não precisa ser hoje. Ele pode fazer amanhã, até no dia do jogo. Então, nesse cenário, podemos já garantir que serão, neste momento, 36, 37 mil atleticanos que já estão, no momento, garantidos para o clássico da quarta-feira. Então vamos ter, assim, casa cheia, Arena MRV aí com 40 mil torcedores, até um pouco mais, até porque é torcida única e não tem separação de torcida, né? O que dá para ter um público ainda maior, porque na separação de torcida você perde alguns lugares ali no isolamento. Falando do time em campo, o Atlético retornou ontem no voo da madrugada, logo após o jogo no Morumbi, e os atletas hoje já fizeram o treino regenerativo. Amanhã à tarde vai ser mesmo a atividade, a única, né, efetiva do Cuca para montar o Atlético para o Clássico. Eu tenho para mim que o Cuca, na escalação de ontem, ele já tem o time do Galo definido na cabeça dele para o Clássico. E não tem, para esse duelo, nem o Saravia, nem o Lianco. Eles seguem no departamento médico. Hoje, por exemplo, não foram a campo. E a gente já está falando de segunda-feira para um jogo na quarta. Então, não dá para pensar nesse momento nem em Lianco, nem em Saravia. Vitor Hugo é o mesmo favorito para ser o zagueiro. Foi bem no jogo lá, principalmente contra o Godoy Cruz. E aí, se isso acontecer, o Alonso vai pelo lado direito. E o Vitor Hugo, os dois são canhotos, né? O Vitor Hugo fica ali do lado que ele prefere. O Alonso se adapta melhor ao lado direito. O Natanael na direita. O Arana foi preservado ontem. E eu deixo aí, quem sabe, eu tenho uma dúvida em relação a Rony ou Reinier lá no ataque. Porque o Rony é um jogador que marca mais, né? Um jogador mais intenso na saída de bola. O Reinier é um cara que tem qualidade, já mostrou que pode se dar muito bem com o Hulk, né? Ele já tem uma parceria boa desses dois jogadores. Mas as demais posições, o Hulk volta, o Alonso, o Coelho, né, que vem sendo uma peça importante na temporada, além do Dudu. O Dudu agora não tem punição mais. Enfim, o Dudu vai poder ter uma sequência no Atlético. Então são as voltas, né, de 4 jogadores que não puderam jogar ontem, Cirilo, nesse time do Galo. O Bernard ficou fora dos 2 últimos jogos com uma cirurgia odontológica, também é dúvida, porque hoje também ficou, né? Ele não participou das atividades, ficou no departamento médico, Cirilo. Cláudio, vejamos, né? Amanhã ainda tem treinamento, na quarta-feira o Galo vai ser escalado. A gente falava há pouco do lado do Cruzeiro, com uma quase certeza que o melhor time, na previsão, né? O time que o Jardim escala com frequência, será escalado para quarta-feira. O Atlético, então, com essas dúvidas aí trazidas pelo Cláudio Rezende. Aliás, daqui a pouquinho, no debate com os comentaristas, a gente fala disso também, tá? Projetando quais seriam aí as melhores opções para esse superclássico da próxima quarta-feira, na expectativa de casa cheia na quarta, Cláudio. É isso mesmo. Então, o Cuca, logicamente, vai levar dúvida, ele não vai divulgar a escalação antes, mas também não vejo tantas interrogações assim nesse time do Galo para o Clássico, até porque ele vai ter que colocar o Galo, o que tem de melhor hoje. É uma ausência muito sentida do Lianco, né? Pelo que representa o jogador no espírito do atleticano para o Clássico. Ô Cirilo, o Galo tem 2 partidas atrasadas no Campeonato Brasileiro, jogos contra Sport e Fortaleza. E a CBF até o momento não divulgou nenhum desses jogos do Atlético para a data FIFA próxima. Então, creio que o Galo vai jogar essas partidas realmente mais adiante. Até nos bastidores o Atlético entendeu, né,
junto à CBF, que seria melhor não ter jogo agora, porque senão o Galo jogaria, o Cruzeiro não, né? Porque o segundo jogo vai ser logo após a data FIFA. Então o Galo vai deixar para frente aí a CBF, pelo que a gente está sentindo, esses 2 jogos do Galo aí que são atrasados. E o Galo hoje se manifestou por meio de uma nota oficial, falando que a CBF acertou, né? Manifestou apoio à CBF e à diretoria de competições em relação ao ajuste no calendário do futebol brasileiro, divulgado no último sábado. O Atlético diz que a medida foi necessária, equilibrada e contribui principalmente para aquelas equipes, né? Reconhece o esforço dos times que avançaram em muitos torneios ao longo da temporada. O Atlético, por exemplo, está em 3 competições. Só para o torcedor entender, né, Cirilo? O Campeonato Brasileiro agora vai terminar mais cedo do que anteriormente e a Copa do Brasil que vai fechar o calendário do futebol brasileiro. É isso, o brasileiro iria até dia 21 de dezembro, agora quem vai é a Copa do Brasil e o Brasileirão acaba dia 7 de dezembro, né? Antecipando aí para possível participação de um clube brasileiro também no Intercontinental, caso um brasileiro vença a Copa Libertadores da América. E do lado atleticano, o Panzi, que aliás o jogo foi ontem, né? O do Cruzeiro foi anteontem. Não vai deixar da gente falar, claro, daqui a pouquinho do Cruzeiro e Inter também. Mas do lado atleticano, fica alguma coisa desse fim de semana, Edu, para pensar aí na quarta-feira, do duelo que ontem você comentou, inclusive, aqui na Itatiaia, duelo contra o São Paulo vencendo por 2-0? Fica, Cirilo, que o Atlético precisa melhorar muito o seu desempenho, seja com time titular, misto ou reserva, se quiser avançar numa Copa do Brasil, por exemplo. Se quiser seguir também numa Copa Sul-Americana sem grandes sustos. É claro que o nível de enfrentamento que o Atlético vai ter na Copa do Brasil com o Cruzeiro pela frente é bem maior do que ele vai ter na Sul-Americana com o Bolívar, mas tem no Bolívar o seu adversário mais difícil da Sul-Americana até aqui. E o Galo precisa jogar mais. O Atlético precisa de um desempenho mais próximo daquele que teve contra o Flamengo para tentar igualar as condições com o Cruzeiro, para tentar superar o Bolívar do que o rendimento que ele teve até aqui, por exemplo, na Sul-Americana, na fase de grupos e nos 2 mata-matas, contra Bucaramanga e Godoy Cruz. Eu não acho que o Cuca tenha feito nada de equivocado na escolha inicial. Era time reserva mesmo, até acho que ele se arriscou muito colocando o Franco, mas que não teve nenhum problema. Mas coletivamente a coisa não está funcionando. Já não está funcionando com quem joga habitualmente. Com quem não joga junto, com quem não treina, uma linha defensiva que nunca jogou junto, a expectativa era que tivesse muita dificuldade e teve. Foi um jogo ruim do Galo, sobretudo no segundo tempo, e fica a frustração para o torcedor, mas eu acho que é muito mais do combo. O torcedor do Atlético está muito mais assustado com o geral do que com o jogo contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo foi mais uma atuação ruim e preocupante de um Atlético que vai aos trancos e barrancos, seguindo nas Copas, mas que em termos de desempenho está muito mal em 2025. Ale, como você encara o momento do Atlético e o peso de um clássico, um super clássico, em um momento de um cenário diferente, de Copa, enfim, nessa história a partir de quarta-feira, 7h30 da noite? O Edu, ele traz um ponto que é importante. Se você for puxar na memória grandes jogos do Cruzeiro nessa temporada, você vai achar. Você vai achar aí, olha, sem forçar muito, você vai achar uma mão, você acha, né? De jogos como foi contra o Bahia, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Palmeiras, Botafogo. Né? Botafogo. Enfim, você vai achar, do Atlético você vai ter muita dificuldade, né? Então, o torcedor do Cruzeiro está mais acostumado a ver o time jogar bem. Alguns jogos importantes, inclusive os mais difíceis, né? E o torcedor do Atlético já não tem, sabe, já não tem visto muito isso. Talvez aquele jogo, mas aí é um outro contexto, o primeiro jogo da final contra o América, né? Que o Atlético acabou com a final, vencendo por 4-0. E principalmente, aí que é um ponto que eu acho que é bem relevante, em Copas, o Atlético não só é melhor do que o Cruzeiro, porque conseguiu avançar na Sul-Americana e o Cruzeiro ficou pelo caminho, também era um outro contexto. Lembrar que aquele jogo contra o Mushuc Runa, a derrota no Mineirão, foi ali que foi a mudança de chave, né? Que o Leonardo Jardim mudou o time e tal, mas a gente não pode deixar se perder pelo caminho, porque aqueles times do grupo do Cruzeiro eram horrorosos, tanto que caíram na sequência. Né? Caíram na sequência, então na Sul-Americana muito mal e o Atlético continua. E na Copa do Brasil, o Cruzeiro pegou 2 times de Série B, enquanto o último adversário do Atlético foi o melhor time da América do Sul. Então, assim, eu acho que você tem
Você tem pontos e pontos. Eu sei que até é difícil, né, você ir colocando na balança, como a gente faz para qualquer jogo normal. Ó, esse aspecto positivo vai para cá, para esse lado. Esse aqui vai para aquele lado. E você vai tentando ver qual que tá mais pesado, né? No clássico a gente sabe que isso muda muito, né? Porque o time que tá jogando mal ganha do time que tá jogando bem e tal. Mas evidentemente que o Cruzeiro tem esse ponto muito favorável. O time jogou bem algumas vezes nessa temporada, muito mais vezes do que o Atlético. Mas, em contrapartida, nas Copas, o Atlético não só tem melhores resultados, como teve o adversário mais difícil da América do Sul na Copa do Brasil. Vinícius, como fazer esse balanceamento dito pelo Ale Oliveira para pensar num superclássico de quarta-feira com momentos diferentes? O Cruzeiro, ele só não é muito favorito para esse duelo por se tratar de um clássico. E o clássico, de fato, ele nivela mais o confronto, porque é um jogo diferente, um jogo carregado de rivalidade. Um exemplo disso é a partida que nós tivemos entre Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro também vivia um momento muito melhor e o Cuca traçou uma estratégia que foi de amarrar o jogo. E dentro da estratégia de cada treinador naquela partida, eu creio que o Cuca levou a melhor. Tanto que o Jardim ficou muito incomodado, porque o Cuca conseguiu tirar o Cruzeiro da zona de conforto, não deu espaço. Eu creio que a estratégia que o Cuca vai repetir para esses duelos, mesmo atuando em casa, que é não dar espaço para o Cruzeiro. Agora, eu concordo com os colegas, o cruzeirense ele tem hoje muito mais otimismo pelo que o time vem jogando. Coletivamente, o Cruzeiro entrega muito mais do que o Atlético. O Atlético se apega no fator clássico, que é um jogo à parte, é um jogo diferente, e pela eliminação para cima do Flamengo, que o Flamengo também era muito favorito, joga muito melhor, jogava, né, em relação ao Galo, e mesmo assim o Atlético conseguiu vencer. Eu só considero o duelo mais parelho por se tratar de um clássico. Debate continua no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, e em instantes as últimas da turma do bate-bola.